Muito bem, estamos de volta, estamos ao vivo. Esperar um minutinho para o Instagram notificar o pessoal. Vamos voltar, gente. Vamos voltar para a gente continuar aqui, para a gente acabar isso hoje. Certo? Parte 4 aqui. Fazer essa maratona de leitura das duas epístolas escritas pelo apóstolo Pedro, né? Troquei a luz aqui, mudei o cenário. Vocês podem ver aqui, ó. Coleçãozinha aqui do Senhor dos Anéis. Coleçãozinha aqui do C.S. Lewis, que eu não vou emprestar para a Braille, mas que ela implore para isso. Certo? Então, vamos voltar, gente. Vamos voltar. Deixa eu notificar. A Braille já voltou. Maravilha. Deixa eu mandar aqui para a galera. Bem, manda essa live, gente, para o máximo de pessoas possível. Para mais pessoas terem acesso a uma boa teologia. Né? Porque a gente aqui está lendo a Bíblia, né, gente? A gente está fazendo nada além de ler a Bíblia. Nada além de ler a Bíblia. Muito bem. Calma, galera. Estou só mandando aqui. Dando aqui o convite da live. Porque o Instagram é aquilo, né? Ele entrega muito a notificação, mas não tem aquela... né? Aquele negócio, né? Pá, né? Muito bem. Maravilha. Mandei, pessoal. Show de bola. Vou pedir não, só pegar. Não vai pegar meus livros, não. A gente não empresta o livro, gente. Não importa quem seja a pessoa, não empresta o livro de jeito nenhum. Certo? Nem se o anjo aparecer e falar, Igor, eu vim aqui em nome de Deus, pedir o livro emprestado. Não empresto, não. Certo? Não empresto, é a forma que eu tenho que tratar. Então é isso, vamos continuar então, gente. Nós finalizamos o capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. Enquanto isso, gente, vai me dando feedback aí, questão de... Eita, tudo errado. Questão de sinal, de áudio e vídeo. Certo? Tá tudo certinho aí. Certo? Maravilha, a bateria está bem. Mandei um convite para a galera. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui a nossa leitura da primeira epístola. Dá uma viradinha aqui na mesa para poder pegar a coleçãozinha lá atrás. Muito bem, vamos lá. Pega a sua Bíblia aí, se você ainda não pegou. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Vamos falar agora sobre os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Nós terminamos. Capítulo 2 foi uma continuação da exortação à santidade. Pedro falou sobre a nossa salvação. Depois ele falou sobre a nossa boa conduta em meio aos pagãos e a submissão às autoridades. Depois ele falou do dever dos servos, certo? Servos no sentido de trabalhadores, aos seus patrões, entendendo que a justiça que nós praticamos muitas das vezes como é que fala? Ela é retribuída. A justiça que nós praticamos às vezes é retribuída com a injustiça por parte das pessoas. Infelizmente, Pedro explica que isso é normal porque com Jesus o Salvador foi a mesma coisa. Ok, pessoal? Então vamos começar? Deixa eu só ver o sinal aqui. Eita, o sinal tá fraco, hein? Vamos lá. Eu estou no meu quarto, gente. Meu quarto é um pouquinho longe do roteador. Isso, já deu uma melhorada. Show de bola. Certo? Se estiver travando, gente, fala aí. Fala aí, para que aí eu dou uma pausa aqui para não ficar picado. Certo? De ontem, pelo que eu vi, teve uma vez ou outra que deu uma picotada assim. De vez em quando dá uma picotada aqui para mim também, mas eu não sei se é no vídeo. Certo? Qualquer coisa que estiver travando, vocês me falam. Que aí eu dou uma pausa e a gente continua.
Muito bem. 1 de Pedro, capítulo 3. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Vamos lá? Vamos começar então? Diz assim a palavra do Senhor. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Certo? Isso, sabe que isso é um tema bastante repetido nessa primeira epístola de Pedro. A questão de, se você agir piedosamente, as pessoas que são desobedientes a Deus, ou os que não conhecem a palavra de Deus, vão perceber que vocês não são aquilo que as pessoas falam de vocês. Vocês têm fama disso, de pessoas, de malfeitores, de assassinos de criança, coisas assim. Mas quando vocês praticam o bem, quando vocês vivem de forma piedosa, pelo seu procedimento as pessoas vão dar glória a Deus. No caso aqui das mulheres que são casadas com um marido que não obedece à palavra de Deus, por conta do seu proceder, o seu marido pode ser ganho sem palavra. É você evangelizar o marido sem você falar. É com o seu proceder. Isso também é possível. Versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Gente, vaso mais fraco aqui não está falando de inferioridade da mulher. Fala da mulher ser mais frágil em termos de você lidar, em termos de sentimentos. Então, não está falando aqui que a mulher é um vaso mais fraco, de que o homem está aqui, a mulher está aqui. Né? Não está dizendo isso. Né? Por isso que muitas pessoas às vezes olham para textos como esse para dizer, o apóstolo Paulo era machista, Pedro era machista, a Bíblia era machista. Não tem nada a ver. Quando a Bíblia fala que da mulher como vaso mais fraco, está falando de fragilidade e não de inferioridade. Da mesma forma, esse mau entendimento sobre submissão ao marido. As pessoas pensam assim, meu marido é um ignorante, um cara doido das ideias, que agride, não sei o que, eu tenho que ser sujeita a tudo que ele faz, a tudo que ele fala. Né? Submissão não tem nada a ver com isso. Submissão fala de respeito, de obediência, não uma obediência cega e restrita, mas de você entender que o seu marido tem um papel e o marido entender que a mulher tem o seu papel dentro do relacionamento, do governo da casa. Não é questão de um é maior que o outro, um é superior ao outro. Não. Submissão é você respeitar o marido e o marido deve respeitar a esposa. Porque geralmente a Bíblia não atribui direitos e deveres ao marido sem também atribuir direitos e deveres à esposa. Certo? Assim como aqui ele falou, né, da questão das mulheres, dos deveres das mulheres, mas olha só, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com a sua mulher com entendimento, dando honra à mulher. Certo? Então, não tem essa de a Bíblia coloca direitos e privilégios para o homem e a Bíblia diminui e menospreza a figura da mulher. Não, muito pelo contrário. O próprio apóstolo Pedro está citando o exemplo aqui de Sara, que era uma mulher importantíssima. Foi uma mulher importantíssima. Ela foi mãe de Isaac. Né? Ela foi o início da nação de Israel. Certo? Então a gente tem que quebrar esses preconceitos que as pessoas têm sobre a Bíblia, né? De que a Bíblia é machista, que ela menospreza a mulher, que ela legitima comportamentos abusivos. Obviamente que não, gente. Obviamente que não. Certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos ler essa mesma passagem, do versículo 1 até o versículo 7, na King James aqui, com uma linguagem mais simples. Muito bem.
capítulo 3. Eu vou ler somente do versículo 1 até o versículo 7. Olha só. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto, na antiguidade, era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Exatamente da mesma forma, da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil. Tá vendo? Não é inferioridade, é fragilidade. Não está falando que a mulher é vaso mais fraco, inferior ao marido. Está falando de fragilidade. E co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Essa foi a versão da King James dessa passagem. Muito bem. Versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Mudamos de assunto novamente. Vamos falar agora sobre o amor fraternal, sobre a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Novamente, sempre colocando contexto, gente. Pedro aqui escreve essa primeira epístola em um cenário de perseguição à igreja e de irmãos que estão dispersos no meio de um império pagão, que era o Império Romano, sendo vítima aí de várias famas negativas, né? Porque Nero incendiou Roma, culpou os cristãos, imputando a eles, falou, os cristãos foram que botaram fogo, certo? Colocando todo tipo de má fama nos cristãos. É para esse público e nesse contexto que o apóstolo Pedro escreve essa primeira carta. Se você quer saber mais sobre isso, veja a live de ontem, que eu falei sobre todo esse contexto, o cenário, falando sobre quem é Pedro, desde a sua conversão até a sua morte. Foi muito legal. E vamos continuar aqui. Versículo 8. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Isso daqui, gente, é um resumo daquilo que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha. Vamos abrir a Bíblia? Lá em Mateus capítulo 5, se não me engano. Deixa eu só continuar a ver aqui. Isso, Mateus capítulo 5. Vamos ler aqui a partir do versículo 17. Esse é um texto bastante longo, mas é muito importante para a gente entender o que Pedro está falando aqui do versículo 8 ao versículo 9, sobre pessoas que estão em um cenário pagão que devem proceder de forma piedosa para que as pessoas vejam o testemunho desses irmãos e venham a Cristo. Vamos ver o que Jesus fala no Sermão da Montanha.
Mateus capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado de o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós comentamos um pouquinho sobre isso ontem, né? Sobre como os fariseus, a gente tem essa visão negativa de serem religiosos e muito criticados por Jesus, e de fato eles mereciam essa crítica porque eram hipócritas, eram religiosos, mas em termos de prática, de fazer orações, de fazer jejum, de cumprir aquilo que a lei, o Antigo Testamento dizia, de fato eles cumpriam, mas cumpriam por cumprir, sem coração, sem o propósito de adorar a Deus. Jesus denuncia isso. Fala, vocês não oram para fazer petições ao Pai, vocês querem orar para ser visto pelos homens, vocês não fazem jejum para vocês se consagrarem a Deus, vocês fazem jejum para ficar parecendo para as pessoas, você está com aquela cara batida, porque você está sem comer nada, você está de jejum. O jejum não é para isso, a oração não é para isso, a sinagoga não é para você sentar na frente para os homens te verem. Isso não é aquilo que a lei ensinava, né? Essa hipocrisia, essa aparência de piedade que os fariseus tinham, mas por dentro, como o próprio Jesus fala, eram sepulcros caiados, né? Bonitos por fora, podres por dentro. Isso era de fato verdade. Mas por que Jesus fala? A vossa justiça tem que exceder a dos fariseus. Está falando o seguinte, eles não estão errados em fazer, eles estão errados porque eles fazem sem conteúdo. Eu vim cumprir isso aqui. E para vocês cumprirem os mandamentos, a sua justiça tem que exceder a justiça dos fariseus. Nós comentamos isso bastante na live de ontem. Nas lives de ontem. Vamos lá. Versículo 21, e aqui nós vamos entrar no cerne daquilo que o apóstolo Pedro quer dizer na sua epístola. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar ou ficar com raiva contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de racá, que é uma ofensa, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, vamos mudar de assunto agora. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Por isso que a justiça que Jesus prega excede a dos fariseus, porque não é somente deixar a oferta e deixar no altar, é deixar a oferta com o coração em paz, sem ressentimentos com os irmãos. Quantas pessoas a gente vê na igreja, ainda mais nos dias de hoje, lá no domingo, bate o cartão de presença, tô aqui pastor, tô aqui cantando, tô aqui com o microfone na mão, tô pregando, tô com aquela aparência de que tá tudo bem, mas vai ver, o cara tá brigado com metade da igreja, o cara tem pecado que não é confessado, que não é resolvido, pecado público, tá brigando com um monte de gente, tá cheio de ressentimento, cheio de rancor dos irmãos, ofende todo mundo, e essa pessoa tá lá com aquela aparência de religiosidade, de que está tudo bem, de que ele é o cara, que ele é usado por Deus. Essa falsa aparência é a mesma coisa dos fariseus. Essa coisa de você deixar uma aparência de religiosidade,
de piedade, mas por dentro você está podre, está morto. Certo? Isso é um perigo que existe até os dias de hoje. Versículo 25. Concelia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Obviamente que, gente, não está falando de forma literal. Você pegar o seu olho e arrancar ele fora. Está falando de uma forma espiritual. Né? Aquilo que te leva a pecar, você tem que cortar fora. Né? Nós, infelizmente, às vezes caímos nessa coisa de ter pecado de estimação, né? De ficar caindo sempre no mesmo pecado. A forma que a Bíblia diz que nós devemos lidar com o pecado é radical. Se o teu olho te escandaliza, arranca ele fora. Se a tua mão te escandaliza, arranca ela fora. Né? Aquilo que te leva a pecar, que te faz pecar, evita, sai correndo. Né? José lá na casa do Potifar, a mulher se oferecendo para José. Bicho, não tinha ninguém vendo José. Se ele ficasse com a mulher, ninguém ia ficar sabendo. Nem se bobear, nem o tal do Potifar ia ficar sabendo. Certo? Mas José pega e mete o pé. Porque pecado você não brinca. Você foge. Certo? Se a tua mão direita te escandaliza, arranca fora. Esse é o princípio do reino de Deus, que Jesus fala aqui no Sermão da Montanha. Versículo 31. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Carta de desquite é tipo divórcio, a linguagem antiga. Né? Até aqui no Brasil, até 1900 e algum ano aí, que eu não vou me lembrar agora qual, a própria lei não falava de divórcio, falava de desquite. Né? O desquite é uma autorização do marido para os dois, né, para o casal se divorciar. Né? A lei evoluiu de lá para cá e permite o divórcio. Né? Quando qualquer um, seja um homem, seja mulher, pode entrar com um pedido de divórcio, seja no cartório, seja no juiz, né? No judiciário. Né? Dependendo dos pressupostos aí. Quem quiser saber mais, chama aí para a consultoria aí que a gente está disponível. Estou brincando, tá, gente? Não estou disponível para consultoria, não. Vamos lá. Versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por conta de prostituição ou de imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outrosim, versículo 33. Outrosim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Né? Esse negócio aí de juramento, né? Teve um personagem da Bíblia aí que andou ruim por causa de jurar, né? Essas promessas. Deus, se você fizer isso aí por mim, eu vou fazer isso aqui por ti. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente prometeu para Deus, tem que cumprir. Né? E o conselho de Jesus aqui, meu irmão, para de estar de jurar. Né? Não jura pelo céu, nem pela terra, nem pela sua própria cabeça. Né? Porque se é sim, sim, não, não. Né? O Jefté, né, que era juiz, né, isso está lá no livro dos Juízes, né, falou o seguinte, se o Senhor der a vitória aqui para o povo de Israel, né, se não me engano era isso mesmo,
O primeiro que passar aqui pela minha porta eu vou matar e vou oferecer de sacrifício. Aí quem passa pela porta de Jefté? A filha dele. Aí ele fica transtornado, fica doido, mas tem que cumprir o voto. Né? Então, gente, toma cuidado com esse negócio de voto aí, certo? Porque o que você prometeu vai ter que cumprir, certo? Vai ter que arcar aí com as consequências. Se você quiser ler mais sobre essa história, deixa eu ver onde que está. É Juízes. Não gosto de ficar falando as coisas sem dar referência para vocês, certo? Porque é muito importante que todos vocês busquem saber o que a Bíblia diz, né? É agir como os bereanos, né? Lá em Atos dos Apóstolos, né? Paulo pregava para eles e eles ficavam só conferindo se o povo, conferindo na Bíblia, né? No Antigo Testamento, se aquilo estava certo mesmo. A gente tem que ser a mesma coisa, certo? Se está alguém pregando a Bíblia, falando de Jesus, tem que conferir na Bíblia, certo? Às vezes eu posso estar falando aqui uma besteira, certo? Como é que você vai saber se eu estou falando uma besteira ou se eu não estou falando uma besteira? É quando você compara o que eu falo, pega o que eu falo e compara com o que a Bíblia diz, certo? Essa história do voto de Jefté está em Juízes capítulo 11, versículo 30 até versículo 40. Juízes capítulo 11, versículo 30 ao 40. Eu vou ler aqui rapidinho, só para vocês entenderem que é uma história muito legal. Versículo 30. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon, os amonitas, na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor o deu em sua mão. Ou seja, Deus atendeu ao pedido dele. Agora ele tem que cumprir o voto, certo? Contra eles, e o Senhor os deu em sua mão. Versículo 33. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon, os amonitas, diante dos filhos de Israel. Versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças. E era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Tem que cumprir meu voto, certo? E ela lhe disse: pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com seus companheiros e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Certo? Ele sacrificou a sua filha, cumprindo o voto que ele tinha feito ao Senhor. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, de que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Então, gente, vamos tomar cuidado com esse negócio de ficar jurando, fazendo promessa para Deus aí, porque o que você prometeu, você tem que cumprir, certo? Mas, de qualquer forma, o ideal é você evitar fazer esses votos, promessas. Se o Senhor me fizer isso, eu faço isso. Vai ter que cumprir, certo? Toma cuidado com isso aí, certo? Irmã Fátima, paz do Senhor, irmã Fátima. Tudo bem com a senhora? Saudade. Como é que estão as coisas aí? Com a criançada, com a Nestor. Deus abençoe vocês. Muito bem, onde que eu parei? Versículo 37. Vamos lá, versículo 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aqui a gente entra, de fato, naquilo que o apóstolo Pedro está querendo dizer na epístola dele. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita,
oferece-lhe também a outra, dá a outra face. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Certo? Então, o que Jesus fala? A ética era olho por olho, dente por dente. Bem por bem, mal por mal. Aqui que Jesus ensina. Quando vocês sofrerem o mal, não reajam com o mal. Não vence o mal com o mal. Vence o mal com o bem. Se alguém falar, vamos caminhar comigo 1 milha, caminha com ele 2. Certo? Se alguém quiser pegar sua roupa, catar sua roupa, dá não somente a roupa, dá também a capa. Certo? Esses princípios de ética que regem a vida do cristão. Porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro, se não me engano, um dos dois. Fala o seguinte, tudo que os cristãos querem em relação à política, às autoridades, é ter uma vida pacífica. A gente só quer sossego, poder adorar a Deus em paz, ir na igreja em paz, exercer nossa fé em paz, pregar o evangelho em paz. A gente respeita todo mundo, quer ter paz com todo mundo, mas a gente quer a nossa liberdade. Quer fazer aquilo que a palavra de Deus diz e quer ficar em paz com todo mundo, certo? Mas às vezes essa boa vontade que nós temos não é refletida na sociedade, né? Que retribui com o mal, nós que só queremos fazer o bem. Né? O verdadeiro cristão não quer o mal do seu irmão, não quer o mal do Brasil, do mundo, da nossa localidade. O cristão ele quer ter uma vida pacífica, quer trabalhar para isso. E para uma das ações de você promover isso, é você praticar o bem, ainda que as pessoas pratiquem o mal. Né? Como diz aquela frase, né? O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Essa ética que deve reger a vida cristã. Né? Não é retribuir mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Nós somos pacíficos, nós não devemos retribuir, pagar na mesma moeda. Né? Nós devemos dar a outra face, né? Ser longânimo, paciente, né? E vencer o mal com o bem. Certo? Versículo 43. Diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás no céu. Então, o que a palavra de Deus nos ensina é que a gente deve vencer o mal com o bem. Né? Se a pessoa nos maldiz, se a pessoa nos trata mal, você não retribui tratando mal. Que tipo de cristianismo é esse? Né? Você retribui tratando bem, né? Aquela pessoa que te faz mal. É difícil, irmão. Né? Orar pelos inimigos é difícil, difícil demais. Aquela pessoa que quer o nosso mal, quer puxar o nosso tapete, a gente não está querendo briga com ninguém, a gente quer ficar na nossa, e as pessoas vêm, né, para fazer o mal em relação à nossa vida, em relação à nossa família, em relação à igreja. As pessoas se levantam contra os filhos de Deus. Né? É difícil orar pelos nossos inimigos? É difícil. É difícil bem dizer aquele que maldiz a gente? É difícil, mas é o que a palavra de Deus diz. Né? Porque se a gente ama quem nos ama, que galardão que a gente vai ter? É simplesmente ação-reação. É pagando a mesma moeda. A gente tem galardão com Deus quando a gente cumpre o mandamento de Jesus. A pessoa te faz mal, vence ela com bem. Teu marido não é crente, vence essa incredulidade dele vivendo uma vida piedosa, como o apóstolo Pedro diz aqui. Vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento seja ganho sem palavra.
né? Essa piedade prática, ela é vital para nós, não somente para nossa edificação e esse galardão que Jesus nos promete, mas também para a nossa evangelização. Né? Evangelizar não é somente palavras, a gente evangeliza com proceder. Então a pessoa fala o seguinte: eu estou fazendo o que é errado para ela. Ela sabe, estou fazendo o que é mal. Certo? Ela sabe disso. E quando ela vê que o cristão não retribui o mal dela com o mal, mas retribui com o bem, ela fala: poxa, esse cara realmente é um servo de Deus, é um servo de Jesus Cristo. Não é fácil, gente. Não estou aqui sendo hipócrita. É difícil amar nosso inimigo? É difícil, mas a palavra de Deus diz: amai o próximo. Certo? Seja ele um gente boa, um cristão, seja ele um não cristão, que tem ódio de Deus, a gente tem que amar a todo mundo, certo? E pregar o evangelho com o nosso proceder e também utilizando as palavras. Ok? Vamos voltar agora para a primeira epístola de Pedro. Quanto tempo que a gente tem de live aqui? 36 minutos. Gente, tá tudo certinho aí, o áudio, vídeo. Tá travando? Como é que tá? Dá esse feedback aí para mim. Show de bola, fica o pessoal que entrou. Lembrando, gente, que essa live vai ficar salva no IGTV, ok? Muito bem, nós lemos o versículo 8 e o versículo 9, né? Novamente, diz a palavra do Senhor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Tudo certo, maravilha. Então, é isso que o apóstolo Pedro está reiterando aqui nessa carta. É o ensino de Jesus. A gente vence o mal não é praticando o mal, certo? A gente vence o mal praticando o bem, porque fomos chamados para as boas obras, não para as más. Nós produzimos, todo cristão deve produzir o fruto do Espírito, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 5. E não fazer as obras da carne, mas produzir o fruto do Espírito. Versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Como a gente conversou aqui sobre os ensinos de Jesus, a gente quer sossego para a nossa alma. Nós cristãos devemos viver uma vida pacífica e respeitosa com todas as pessoas, sejam elas crentes ou não. Mas vencendo sempre o mal das pessoas, o mal do homem sem Deus, a gente não combate com o mal. Não existe mal gospel, não existe mal bonitinho, politicamente correto. O mal é mal, o bem é bem. A gente vence o mal praticando o bem, entendendo que a injustiça será um dia vingada por Jesus Cristo. O juízo será derramado por Jesus Cristo no final de tudo. Certo? Nós só devemos orar pelos nossos inimigos para que eles venham ao arrependimento. Porque se eles morrerem fora do Evangelho, aliás, é qualquer um, Quem morrer sem o Evangelho, fora do Evangelho, bicho, não vai ter, Jesus não vai aliviar para a galera, não. Certo? Jesus vai vir vingar a injustiça dos homens com a justiça dele. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que ama, que abraça, que aceita, que perdoa, mas também é um Deus justo, é um Deus que derrama a sua ira, a sua santa ira, não somente nessa vida, como diz Romanos capítulo 1, mas principalmente derramará a sua ira no seu retorno e quando ele julgar as pessoas. O inferno é o derramar pleno, completo e eterno da ira de Deus. Quem vai atormentar as pessoas no inferno no final de tudo não é o diabo e seus demônios, porque eles vão estar lá também, certo? Jogados lá. Quem vai atormentar as pessoas eternamente é o próprio Jesus, por conta do perdão
e da mensagem do Evangelho que aquelas pessoas rejeitaram. Por isso, meu irmão, não deixe de orar pelos seus inimigos, para que eles venham ao arrependimento e conheçam a vida que nós conhecemos através de Jesus. Amém? Vamos continuar. Versículo 12 de 1 Pedro, capítulo 3. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Novamente, Pedro retoma aquele pensamento. Aqui não está falando de um cara que faz uma besteira e é punido por besteira. Aí, porque ele é crente, vai ser protegido por Deus. Não. Aqui Pedro está falando de gente que pratica o bem e sofre a injustiça. Essas pessoas são bem-aventuradas por Deus. O próprio Jesus diz, bem-aventurados os que sofrem por causa do meu nome, os que padecem perseguições por causa do meu nome, certo? Porque esses são felizes, bem-aventurados. Continuando. E não temais com medo deles. Deles quem? Dos homens que fazem mal. Nem vos comeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa é a importância de uma live como essa, onde nós estamos lendo a palavra de Deus. Porque como que nós vamos responder a quem pedir? Qual é a razão da sua esperança? E esse Jesus que você crê? Me fala sobre ele, esse Deus que você crê. Me explique isso aí. Como é que você se converteu? O que é isso aí? Certo? A pessoa fica gagueja, não sabe responder, não sabe evangelizar. Certo? Quando nós nos enchemos de Bíblia, quando nós estamos perto íntimos de Deus em oração, andamos em espírito, buscamos uma vida de santificação, quando a pessoa pergunta alguma coisa, já vem a resposta na nossa cara, na nossa cabeça, E a gente fala a resposta, explica para a pessoa a razão da esperança que habita em nós, a razão da nossa salvação, a esperança de que Cristo nos salvou, a esperança de que Cristo um dia vai voltar e nos levar para o céu, nos dar o cumprimento da promessa, que é a vida eterna, como diz o apóstolo João em sua epístola. Nós temos que estar prontos, cheios da palavra, e é por isso que nós estamos aqui lendo a palavra de Deus. Eu espero que você esteja sendo edificado pela leitura aqui da palavra de Deus. Muito bem. Versículo 16. Tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Novamente, vamos sempre bater nessa tecla. O povo, os cristãos, estavam sendo alvos de uma má fama por conta do Império Romano, que estavam culpando os cristãos de terem colocado fogo em Roma, quando na verdade não foram os cristãos, foi o próprio imperador, foi Nero. Certo? Ele culpou os cristãos, colocando ele como bode expiatório, e começou uma grande perseguição, não somente uma perseguição do Estado, mas também uma perseguição de forma popular, por conta da má fama que os cristãos tinham, como malfeitores, como assassinos, como rebeldes, desordeiros, agitadores. Essa má fama estava perseguindo os cristãos. Por isso que o apóstolo Pedro vai reiterar, gente, vocês estão no meio de um povo pagão, no povo que está te perseguindo, com um povo que está colocando sobre vocês uma péssima fama. Como é que vocês vão evangelizar esse povo que pensa tão mal de vocês? É quando vocês praticam o bem. É quando vocês vivem de forma piedosa. É praticando o bem que você vence o mal. E não praticando o mal, retribuindo o mal com o mal. Mas vence o mal com o bem, como diz a palavra do Senhor em todo o Novo Testamento. Desde Jesus, Paulo, Pedro, todos eles falam: vence o mal com o bem, porque a vingança pertence a Deus. E ore pelos seus inimigos para que venham ao arrependimento. E sempre respondam com mansidão aos seus inimigos. Certo? E quando eles pedirem a explicação de vocês, da razão da sua fé, da razão da sua esperança,
Pede misericórdia e graça ao Espírito Santo, que vai capacitar vocês. O próprio Jesus diz isso, né? Quando alguém te colocar na prisão, pode ficar despreocupado. Se você tem o Espírito Santo e está perto de Deus, está íntimo de Deus, está andando com Deus, Ele vai te dar a palavra na hora para você explicar, para você evangelizar, para você dizer por que eu sou cristão, por que eu creio em Deus, por que eu creio em Jesus Cristo, por que Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus. Tudo isso é o Espírito Santo que nos capacita. E nessa noite nós estamos aqui lendo a palavra e nós vamos orar para que o Espírito Santo comunique ao seu coração, para que você sempre tenha uma palavra pronta para aqueles que perguntarem a razão da sua esperança. Ok? Eu estou sendo bem repetitivo, gente, para o conteúdo ficar bem fixo na mente de vocês. Ok? Versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. É melhor vocês sofrerem fazendo bem do que sofrerem fazendo mal, certo? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Justo Jesus, injustos todos os seres humanos. Okay? Não há nenhum justo, nenhum sequer, diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3. Não há ninguém que busque a Deus. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Jesus, como justo, morre pelos injustos. Jesus salva quem não quer ser salvo. Jesus ressuscita quem está morto, quem não tem reação. Essa é a obra de Jesus Cristo na nossa vida. E é muito importante nós sabermos qual é a razão da nossa fé e pregarmos esse Jesus que um dia pegou a gente que estava morto e nos deu vida. Ok? Continuando. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Bem, então nós finalizamos aqui o capítulo 3 da primeira epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Nós estamos aqui com 48 minutos da nossa live. Ok, pessoal? Então vamos tentar fechar aqui. Temos 12 minutos, vamos tentar fechar esse capítulo 4, capítulo 5. Aí eu fecho e a gente começa novamente a segunda epístola de Pedro. Eu já estou com 50% de bateria aqui. Certo? Se não der, eu finalizo a primeira epístola de Pedro hoje. A gente continua amanhã a segunda epístola. Gente, muita coisa, né? A palavra de Deus ela é profunda, certo? Minha intenção, quando eu pensei em fazer essas lives, era simplesmente de ler. Só ler, tal, pontualmente fazer uma explicação e tal. Já deu aí mais de... Nós estamos na parte 4, então vão ser aí 4 horas só sobre a primeira epístola de Pedro, né? Então é muita coisa, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua palavra. Muito bem, então vamos já para o capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Continuando o mesmo assunto, certo? Muito embora tenha mudado de capítulo, continua o mesmo assunto. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências,
borracheiras? O que é borracheiras, gente? Pedro 4, versículo 3. Vou ler aqui na King James. Borracheiras? O que é isso, gente? Diz assim: no passado já despendestes tempo, além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época andavas em libertinagem, na sensualidade. Cadê? Dissoluções, concupiscência. É o terceiro. Libertinagem na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e nas idolatrias repulsivas. Então, provavelmente, esse borracheiras deve ser essa... Gente, cadê? Libertinagem, sensualidade, deve ser bebedeiras. Certo? Ou então... não, acho que está relacionado à sensualidade. Borracheiras. Uma palavra que eu nunca vi. Borracheira não é a mulher do borracheiro, gente? Vou ver se aqui no dicionário que tem isso. Borracheira. Isso mesmo, borracheira é bebedeira. Bebedeira, está escrito aqui no dicionário bíblico. Show de bola. Então esse borracheiras aqui quer dizer bebedeira. Vendo como é que é bom ter duas traduções da Bíblia aqui? Que às vezes vem uma palavra que você não conhece, aí é bom ter duas traduções, né? Para você ir comparando. Certo? Vamos lá. Escutou? Versículo 3. Versículo 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Né? As pessoas do mundo elas não entendem por que nós cristãos temos uma conduta diferente da deles. Né? Por isso que os ímpios pensam tão mal de nós, né? Porque não fazemos o que eles fazem. Né? As pessoas que fazem o que eles fazem, independente se eles têm discordâncias aqui e ali, para eles são irmãos, porque fazem os que eles fazem. Mas os cristãos que fazem diferente, eles não respeitam. Né? Eles são sempre contra os cristãos porque vivem diferente deles. Né? Esse estilo de vida diferente faz com que o povo ímpio blasfeme de vós. Ainda mais nesse contexto aqui da primeira epístola de Pedro. Blasfemando de vós, versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus, em espírito. Versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, ou o amor cobre uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Versículo 12. Amados, isso daqui é muito importante da gente fixar sobre essa tribulação que o povo estava passando. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Isso daqui é muito importante da gente ter em mente, porque existe uma pregação nos dias de hoje que diz o seguinte: crente não passa por luta, não. Se o crente está passando por luta, é porque pecou, é porque alguém da família cometeu pecado, é porque tem alguma coisa errada com a sua vida. O
que Pedro está falando? Gente, vocês estão passando por uma tribulação, certo? Vocês estão sendo perseguidos pelo Império Romano, perseguidos pelas pessoas, vocês estão dispersos, num tempo difícil e tal, vocês têm que permanecer, mas também entender que quando vocês passam por provação, vocês não podem estranhar dizendo, que coisa esquisita, estou sendo provado, estou passando por uma luta, que coisa estranha. Claro que não, porque o próprio Jesus que nos salvou nos prometeu isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições são promessa de Deus, assim como as bênçãos são promessa de Deus. A gente tem que entender isso, né? Quando a gente passa por uma tribulação, por uma luta, a gente não pode chegar e falar, mas por que eu estou passando? Por que eu fiz? Né? Não fiz nada, não cometi nada. Não, mas isso é normal. As aflições na vida do cristão é algo normal. É algo que é prometido pelo próprio Cristo. Eles vão padecer, gente. Vão ser perseguidos, vão passar por luta, vão passar por tentações. O diabo vai se levantar contra vocês. As pessoas vão se levantar contra vocês. Tudo isso vai acontecer com vocês. Isso é promessa. Então não estranhem a ardente prova que vem sobre nós, como se fosse algo estranho. E toda pessoa que ficar te pregando um evangelho, um cristianismo que é só vida boa, que você vai ter vida boa nessa terra, você vai desfrutar o melhor dessa terra, que você vai ser milionário, vai ter carro zero, casa própria do dia para a noite, Deus vai te abençoar financeiramente, vai te dar todo tipo de bênção espiritual, material, não sei o quê. Bicho, esquece esse negócio, porque a vida do cristão de verdade é luta atrás de luta, é aflição atrás de aflição. Ok? Vamos finalizar aqui o capítulo 4, aí eu vou ter que fechar a live porque já está com 56 minutos. Muito bem. Qual que deve ser a nossa reação em relação à nossa reação quando nós somos afligidos? Primeiro, não estranhe, porque é promessa. Jesus nos disse, a Bíblia nos diz, provação, tribulação é algo normal. Jesus foi tentado pelo diabo, nós somos tentados também. Tribulações, tentações, conflitos, questionamentos, isso tudo é normal na vida do cristão. A reação é essa. Qual que é a segunda reação? É você se alegrar. Mas como assim? Você se alegrar na luta? Por quê? Por que eu tenho que me alegrar quando eu estou passando por um problema terrível? Por que você tem que se alegrar quando você está passando por uma tribulação? Porque vocês estão sendo participantes das aflições de Cristo. Cristo morreu sem pecado, ok, mas ele foi tentado em tudo, né? O próprio escritor aos Hebreus vai dizer isso aqui, Hebreus capítulo 5, se não me engano, deixa eu só confirmar. Isso, Hebreus capítulo 4, vai dizer, Hebreus capítulo 4, versículo 15, olha o que a palavra de Deus nos diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós temos um Jesus que sofreu as tentações que nós sofremos. É por isso que Jesus entende as lutas que nós passamos. Por isso que Jesus entende os conflitos, os questionamentos, as tribulações, as aflições. Jesus entende porque ele vivenciou tudo isso. Jesus era Deus, encarnou, sentiu a dor, sentiu fome, sentiu sede, sentiu sono, sentiu o peso que é carregar esse corpo de carne e todo o enfado que ele produz, né? Nos mostrando que ele é um sumo sacerdote que morreu, mas que entende. Jesus não é tão supremo de forma que não entende o sofrimento de nós, seres humanos, miseráveis, pequenos. Não, Jesus entende porque ele foi homem, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, a primeira reação, nós não devemos estranhar as lutas. Qual que é a segunda reação? É a gente se alegrar, porque o que Cristo sofreu, nós também estamos sofrendo. Gente, apareceu o contato aqui. Vou encerrar essa live e vou abrir uma próxima para a gente encerrar a primeira epístola do apóstolo Pedro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.